Dia do pão. Um cacetinho, por favor. Gostaria de um pão de trigo. Me vê um pão de sal? Você provavelmente já falou alguma dessas frases na padaria, dependendo da região onde mora. O pão é um dos alimentos mais amados pelos brasileiros e possui apelidos carinhosos em vários estados. Neste dia 16 de outubro comemora-se o Dia Mundial do Pão. A data foi instituída em 2000 em Nova York pela União Internacional de Padeiros e Afins para homenagear este que é um dos alimentos mais populares nas mesas de todo o mundo e que se adapta às diferentes culturas e hábitos diários. Fonte Metrópolis. É estimado que o pão tenha surgido há 12 mil anos na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente e depois era assado sobre pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos antes da era cristã, no Egito, onde mais tarde descobriram o fermento. O pão chegou à Europa em 2500 antes da era cristã, sendo preparado em padarias, mas com a queda do Império Romano, esses estabelecimentos fecharam e o pão teve de ser feito em casa. Somente a partir do século XVII, a França começou a melhorar a produção desse alimento e, então, no século XVII, o país se destacou como centro mundial de fabricação de pães. No Brasil, o pão começou a ser popular no século XIX, apesar de ser conhecido desde os colonizadores. Os pães feitos no Brasil eram escuros, enquanto na França ele tinha miolo branco e casca dourada. O pão francês, que tanto é usado no Brasil, não tem muito a ver com os verdadeiros pães franceses, pois a receita desse pão no Brasil só surgiu no início do século XX e difere do pão europeu por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. Fonte Brasil Escola. O pão se tornou tão comum que virou sinônimo de alimento. A expressão pão nosso de cada dia já não se restringe ao pão, mas a tudo que comemos cotidianamente. Eu até já disse que se o cristianismo tivesse originado no Brasil, talvez a oração de Jesus contivesse a expressão o feijão com arroz nosso de cada dia. Mas aqui o pão é também esse alimento tão popular e a variedade de pão é grande.